Boa noite, quem já tá aí. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando ainda, mas não vamos perder tempo. Só vou arrumar essa câmera aqui, só um segundinho. Então, boa noite para todos vocês. Já vamos então nos ajustar aqui. Bom, pessoal, recadinhos então antes da gente começar a aula. Nós temos mais duas aulas, tá? Nós temos mais duas aulas presenciais. Entretanto, na semana que vem, eu não vou estar aqui, né? Então, vou aproveitar a semana que vem para, como vocês esse bimestre vão ter uma prova mais tradicional, né, com perguntas para que vocês possam responder, né? Uma estrutura de prova um pouco mais, né? Menos experimental. Eu também vou fazer uma atividade com vocês para que vocês possam ter aí, né? Não fique em cima, toda a pontuação de vocês não fique em cima só da avaliação, tá? É, então, eu vou, eu vou dar uma atividade para vocês, que vocês quiserem, vocês podem usar, que eu não vou estar aqui na sexta-feira que vem, né? Eu nem troquei com ninguém, justamente porque vão ser as duas últimas aulas da sexta-feira, então vocês ficam ali com o horário reservado para poderem fazer as atividades. E também eu vou gravar, tá? Eu vou gravar a aula para vocês previamente e vou disponibilizar para vocês assistirem a aula também, lembrando que é importantíssimo assistir essas aulas, porque como a avaliação de vocês vai ser em cima dessas questões, né? Vai ser em cima da ideia, né? Da matéria, né? Vão ser com questões mais tradicionais. É necessário que vocês assistam a aula também. E vocês, dia 18 ali, semana que vem, vão estar com as duas últimas aulas livres, né? Então, vai estar tudo gravado para vocês. Vocês também vão ter tempo para um trabalho, uma atividadezinha, né? Para que vocês possam terminar isso, né? Daí, pessoal, em tese, a gente teria mais uma matéria, né? Então, a gente teria mais 3 aulas, né? Teria aula do dia 25 também, né? Mas aí a gente vê, dependendo de como tiverem as avaliações de vocês, ver se eu dou ao vivo, se eu faço uma gravação para vocês, aí a gente vê isso depois, né? Durante a semana ali do dia 21, né? Do dia 21 até o dia 25, a gente vê o que faz, né? Mas semana que vem vocês não vão ter as duas últimas aulas, mas a aula vai estar gravada para todos vocês. E vai ter uma atividadezinha para que todas a nota de vocês não caia só em cima da, da prova, né? Vocês evitem, vai ter a sub, etc., mas o importante mesmo é conseguir a nota, né, no bimestre, né? Bom, para que vocês aprendam, né, a matéria. Sendo assim, pessoal, então esses são os recados, a gente permanece. Então, só recapitulando, nas nossas últimas aulas, né, a gente teve 4 aulas aí, né? Nas quais a gente pôde observar Kant, né, para poder compreender melhor a ideia de Hans Kelsen, né? Então a gente passou aí 2 aulas exaustivas ali, complexas, né, em cima do Kelsen, né? As 2 últimas aulas aí que vocês tiveram aí, que a gente pôde acompanhar juntos aí as últimas aulas de Kelsen, e a gente encerrou Kelsen na aula passada, sendo que agora, né, a gente passa para outra parte dessa matéria, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Cadê o PowerPoint? Aqui. Bom, qual que é nosso objetivo agora? Bem,
A gente precisou de bastante tempo ali no Kelsen, né? Uma teoria específica, apesar de ser uma teoria, a teoria do direito, né, do constitucionalismo moderno, que vocês estão inseridos na modernidade, né, na contemporaneidade. E agora a gente vai para Schmitt, né, que é vamos colocar entre aspas assim, o rival intelectual direto de Hans Kelsen, né, no século XX, ali entre os anos 20 e 30, né, e os anos 40 também, até a metade dos anos 40. Entretanto, talvez o que a gente precise observar aqui é que talvez alguns conceitos, se vocês estudaram, se vocês prestarem atenção nas nossas aulas, né, no nosso primeiro bimestre, né, se vocês estudaram certinho tudo, né, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem o que a gente vai falar agora, né, em Carl Schmitt. Por quê? Porque lá no primeiro bimestre a gente estudou medievalidade, né, e a gente estudou toda aquela relação da areté, da virtude, passando para o teocentrismo, né? E para a gente entrar naquela filosofia medieval, né? Principalmente com Agostinho e Tomás de Aquino. Aqueles conceitos vão ser reaproveitados na modernidade pelo Carl Schmitt. A gente vai ver como não vai ser exatamente daquela forma, né? Mas aqueles conceitos medievalistas da filosofia medieval vão ser reconstruídos, readaptados de uma forma bem específica por esse movimento que se opõe à filosofia juspositivista, né? Ou seja, ao movimento político a qual se opõe a democracia parlamentar, né? A democracia parlamentar liberal. Esse movimento concorrente à democracia parlamentar liberal é o que muitos de nós conhece vulgarmente, né? Esse termo, vulgarmente como conservadorismo, né? Geralmente a gente tem essa expressão usada nessa relação, que é o conservadorismo. Não seria, eu falo que é uma expressão vulgar, porque não seria o termo correto. A gente vai ver o porquê que existe essa relação com a ideia de conservar, é uma ideia teológica também, mas em âmbitos mais específicos, assim como a gente vai tratar politicamente o movimento de Hans Kelsen, chamado de democracia parlamentar, o movimento de Carl Schmitt, aqui a gente vai chamar de teologia política. E esse nome é bem interessante porque ele vai significar muito para a teoria schmittiana aqui. E a gente vai ter esse encontro, né, esse embate no século XX, na primeira metade do século XX, muito sensível no período da Segunda Guerra, né? Uma vez que, nesse período da Segunda Guerra, não era nada pacífico, não era nada totalmente bem estruturado, a hegemonia da democracia parlamentar naquele momento. Como eu falei para vocês lá no nosso começo deste segundo bimestre, a democracia parlamentar ela ainda era uma hipótese nesse momento. Né? Ela era uma hipótese muito forte no centro europeu, né? Inglaterra e França, principalmente por conta da Revolução Francesa. Né? Mas era uma hipótese, uma das hipóteses políticas do momento. Né? A gente ainda tinha muitos movimentos fortemente monárquicos, tanto monárquicos na Europa, quanto na própria Rússia, com o movimento czarista. Né? A gente ainda tinha essa força da autoridade muito presente naquele momento. Pois bem, a grande questão aqui é que, durante o século XX, como vocês bem sabem, a gente teve definitivamente a guerra política mais importante dos nossos tempos, em que a gente definiu a democracia parlamentar de Kelsen como sendo o modelo político a ser universalizado, né, com o próprio advento da ONU. Mas até então, a gente tinha aí 3 grandes blocos políticos em conflito, né? Não só a democracia parlamentar, mas principalmente o conservadorismo político, que é como ele foi conhecido, mais tecnicamente chamado de teologia política, né? Por muitos também chamado anteriormente de contra-revolucionários, mas a ideia de teologia política, e de outro lado, a ideia do marxismo, né? Do marxismo socialista. Essas 3 frentes, do marxismo socialista, da teologia política, da democracia liberal, da democracia parlamentar, eles tinham ali a grande relação de fundamentação político-jurídica naquele momento. Fazia parte da disputa da Segunda Guerra também a hegemonia discursiva
da atividade do procedimento político constitucional, né? Então, como a gente viu ali em Kelsen, a gente termina em Kelsen na aula passada falando já do guardião da Constituição, né, do controle de constitucionalidade, dessa fórmula do controle apresentada ali em Kelsen, né, e todo o caminho que ele faz para justificar a democracia parlamentar. E a gente tem ali, diretamente ligado a isso, o Schmitt, né? O Carl Schmitt, que ele vai ter essa aplicação, né, da estrutura jurídico-política ali, em resposta, muitas vezes, a Hans Kelsen. Isso que é um movimento muito interessante desse momento, né? Esses autores estavam se enfrentando intelectualmente, né? Tanto que eu pego aqui como exemplo um dos livros do Schmitt, né, que ele vai ser chamado de A Crise da Democracia Parlamentar, ou seja, um livro direcionado a uma crítica à democracia parlamentar de Kelsen, né, com citações diretas a Kelsen aqui, críticas diretas, assim como Kelsen também fazia, né, assim como o marxismo também fazia com o Pachucanes, né, que seria, o Pachucanes estaria aí também nos nossos planos, aí talvez eu grave uma aula para vocês de Pachucanes também, né, porque a gente não vai conseguir dar conta de Schmitt hoje, a gente precisa de 2 aulas, Pachucanes a gente consegue em uma. Pois bem, vejam comigo. A grande questão aqui, que a gente vai observar agora, é o seguinte. Eu vou até já mudar aqui o slide para vocês, para a gente começar a tentar pensar o que esse movimento majoritariamente contrário à ideia da democracia parlamentar, por que ele se auto-intitula, né, teologia política? Ele é um movimento teológico? Não. É aí que está a grande estrutura aqui. Os chamados, então, hoje pela gente, né, e na época também chamados conservadores, naquele momento do mundo, eles não estavam mais preocupados com o retorno à monarquia, né? De fato, como a gente viu lá na medievalidade, em Agostinho e etc., eles tinham sim, ali existia a preocupação da legitimidade da monarquia, e a legitimidade da monarquia estava diretamente ligada com a teologia em si, né? Com a forma teológica em si. Lembra que a gente estudou no primeiro bimestre lá? A fundamentação ali estava em escritos sagrados, né? Então ali a gente tinha de fato uma fundamentação bíblica, né, do Novo Testamento. Aqui não. Aqui a preocupação, né, aqui a preocupação central seria basicamente a secularização, né? Porque vejam, vou até anotar para vocês aqui. Cadê os lapisinhos aqui? Vamos sempre fazer essas anotações aqui que eu acho que facilita para vocês, né? Pense comigo aqui. Pensem que após o fim, deixa eu fazer em toda essa parte de cima aqui. Após o fim da era monárquica e clerical, né, como conservar a tradição moral cristã em um ambiente sociopolítico secularizado? Essa é a nossa pergunta. Daí você me pergunta, o que você quer dizer com secularizado? O que é secularizar? Né? Secularização, meus caros, é aquilo que não pertence, né? É aquilo que não pertence à atividade sacra, né? Esse termo ele vai ser muito bem empregado durante a ideia do iluminismo, né? Por conta do iluminismo. Por que por conta do iluminismo?
Porque a secularização ela vai estar muito ligada à forma iluminista de substituição da verdade teológica pela verdade racional, como a gente viu lá em Kant, a prova da existência da racionalidade. A partir desse momento, a gente consegue deduzir e determinar experiências filosóficas, experiências políticas, experiências, né, do conhecimento humano, não mais por uma justificativa divinista, ou seja, uma característica teocêntrica, mas agora a gente centraliza, né, antropocêntrica. Né? A gente passa do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, a humanidade, o sujeito, ele passa a ser o centro das relações sociopolíticas, né? A partir da ideia de racionalidade que a gente já viu em Kant e que o Kelsen aproveita para fundamentar o direito. Né? Então, veja, se, né, a gente, após o fim dessa era monárquica, né, existia-se em alguns setores sociais que não fossem os liberais ou os marxistas, né, essa intenção de conservar a tradição moral cristã. O grande problema é como conservar a moral cristã se já é uma realidade a partir ali, desses filósofos do iluminismo, principalmente com Kant, né, Hobbes nem tanto, porque Hobbes vai estar muito mais ligado a isso aqui, mas talvez o Rousseau, o Montesquieu, mas principalmente o Kant. Como fazer a conservação de uma tradição, de um tradicionalismo moral, né, a partir do cristianismo, se agora os fundamentos filosóficos eles se concentram não mais num etéreo, mas sim na tradição agora racional, no antropocentrismo. Por isso que a gente tem essa ideia de conservadorismo, né? É a conservação em ambiente secularizado. Como conservar uma tradição em um ambiente que não tem mais a centralidade de fundamento legitimador da moral cristã, qual seja o teocentrismo. Né? Então, esses autores, esse movimento chamado movimento conservador, esse movimento chamado teologia política, ele vai assumir um tempo secularizado. Ele vai assumir um tempo racional onde não existem mais condições, onde não existem mais suposições, pressuposições etéreas, passíveis de aplicação em sociedade. A própria ideia religiosa, a própria ideia de servidão religiosa, modifica após esse período do século XVII, século XVIII. Né? A gente já não tem mais os mesmos fundamentos de coerção, a gente não tem mais a ideia da penitência no corpo, né? A gente não tem mais a legitimidade da autoridade por meio da sua invocação divina, como é o caso do rei. Né? A gente não tem mais essa ideia. E tampouco esses autores conservadores clássicos do século XX, né, com Schmitt, claro, começando um pouco antes, mas aqui focando no Schmitt, eles assumem essa variante, né? Eles assumem essa variável. Eles vão assumir que a política ela não tem mais espaço para o movimento teocêntrico, como era na monarquia. Mas, ainda assim, existe uma necessidade política desses políticos, desses autores, desses filósofos, de fundamentar uma tradição moral cristã, conservá-la. E olha o desafio, conservar uma tradição moral cristã em um ambiente sociopolítico secularizado. Ora, como? Né? Como que isso é possível? Bom, então, isso vai ser possível a partir do resgate do catolicismo romano. Catolicismo romano, então, o que a gente quer dizer com catolicismo romano? Por que usar não só o catolicismo ou a religião? Por que não dizer aqui religião católica, assim, catolicismo romano? Quando a gente aplica a palavra catolicismo romano, meus caros, a gente não está falando de estruturas religiosas. Olha o problema aqui da secularização. A gente está falando da instituição. Né, da instituição chamada catolicismo romano. Essa instituição que se forma, né, essa instituição que sim, é uma instituição que se forma na era da representação do poder teocêntrico.
que se forma nessa era da representação do poder teocêntrico. Certo? É uma instituição, né? Essa instituição chamada Catolicismo Romano, Santa Sé, foi criada na era da representação do poder teocêntrico na Idade Média. Porém, né, resiste, segundo esses autores, é a mesma instituição que resiste após o fim da queda do poder teocêntrico. Né? É a instituição que se manteve, né, ainda sobre um aspecto da secularização. Bom, então a ideia aqui é pegar essa instituição chamada catolicismo romano e aplicar os seus conceitos institucionais de poder, porque sim, a Igreja Católica, na imagem da instituição do catolicismo romano, como forma estrutural, ela é também uma instituição política. Uma instituição política de extrema importância na história. Né? Ou seja, a ideia desses autores é pegar essa instituição e aplicar uma forma política dessa instituição dentro do ambiente sociopolítico secularizado. Essa é a ideia. Pegar a instituição do catolicismo romano e aplicá-lo a uma forma política realizável numa geografia sociopolítica secular, racionalista. Então acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Sei que vocês estão falando muito, aí está muito barulho, está até difícil de concentrar aqui com tantas perguntas que vocês estão fazendo e essa participação massiva, mas tentem acompanhar comigo. A ideia é, diferentemente da Idade Média, onde a centralidade do conhecimento estava no exercício da representação de poder teocêntrico, agora não estamos mais diante de uma ideia de representação de poder teocêntrico, de eteridade. Agora a gente está diante de um elemento institucional que conservava a tradição moral, né? Só que numa aplicabilidade em um tempo onde a racionalidade, ou seja, a secularização dos conceitos, né, o antropocentrismo, possa desenvolver essa instituição e, assim, conservar uma tradição moral cristã por meio da política. Então, é dar uma forma política ao catolicismo romano. Né? Vocês vão ter o livro de Carl Schmitt chamado Catolicismo Romano e a Forma Política. Né? Que ele vai pegar esses conceitos do catolicismo romano, da era da representação do poder teocêntrico, e vai secularizar esses conceitos. Né? Então vamos pegar primeiro aqui, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, alguma questão, né? A gente pode começar a discutir alguns conceitos aos quais esses autores e o Schmitt eles vão começar a pensar e transportar. Então a gente vai pegar conceitos da instituição catolicismo romano, da medievalidade, conceitos que, como vocês se lembram quando estudaram Agostinho e Tomás de Aquino, eram conceitos essencialmente bíblicos, essencialmente teológicos, e eles vão secularizar esses conceitos, ou seja, eles vão racionalizar esses conceitos e adaptá-los em uma forma política. É pegar a teologia institucional e adaptá-las numa forma política. Bem, Schmitt, por exemplo, no próprio livro Catolicismo Romano e a Forma Política, ele vai apresentar uma forma central, uma forma centralizada de organização do poder do catolicismo romano. Né? E essa questão é a chamado complexo opositório. Né? Ora, complexo opositório é um conceito bíblico, né? É um conceito que a gente até já viu, de certa forma, ali em Agostinho. Lembra quando a gente discutiu a cidade de Deus e a cidade dos homens? Bem, lembra que a gente deu um exemplo do reconhecimento do bem? Quando a gente falou de expiação, quando a gente falou de Apocalipse, quando a gente falou de todas essas questões da punição, da penitência. Bom,
essa era uma estrutura central na politização do catolicismo romano da Idade Média, que é o chamado complexo opositório. O que seria isso? Bom, vamos colocar da seguinte forma. O complexo opositório a gente pode definir por uma sabedoria, por procedimento antipodal. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão se lembrar do exemplo que a gente deu quando falou isso dentro da filosofia medieval. Lembram do exemplo que eu dei para vocês sobre a pintura, sobre a arte da Idade Média? Que como você, como artista, seria capaz de pintar o paraíso. Uma vez que existe uma inefabilidade, né, já diria o Henrique Cristo, ó Pai inefável, existe uma intangibilidade do alcance humano ao divino. Ou seja, o que é o paraíso, em termos teológicos? Não sei, não sou capaz de saber. Só serei capaz de saber se vivido na Clesis e, né, acompanhado do pós-morte. Ok. Eu, um artista, quero representar o paraíso. Eu não tenho essa capacidade. Então, se vocês se lembram bem, como que a arte medieval representava o paraíso? O paraíso em si era um local muito parecido com o local que a gente conhece no nosso plano, né? Árvores verdes, passarinhos no céu, um cara de barba branca no meio num trono, papapá, papapá. Era um lugar bonito. Aquilo só por si não representa o paraíso. Ele representa não mais do que um dia bonito. Porém, o artista, quando ia pintar o paraíso, logo abaixo ele fazia representação do inferno. Então, na mesma pintura, onde em cima era para a representação do paraíso, mas por si ela não revela nada senão um ambiente terráqueo, embaixo ele pintava o mal, a dor, o demônio, monstros, pessoas angustiadas, né, o sofrimento, a dor, perdão, o sangue. Daí, se dizia que pela revelação da estética do mal, nós conseguíamos deduzir pela visão do mal que o que estava em cima era o paraíso. Lembram-se desse exemplo? Ou seja, pela revelação do mal, pela revelação expiatória, a gente pode dizer que reconhece-se o bem pela humanidade por meio da dor. Essa é a ideia. O bem se reconhece por meio da dor. Isso aqui é um conceito medievalista, agustiniano. Ué, sumiu, vocês viram? Sumiu aqui a frase de baixo. Bom, isso aqui vai definir muito bem para a gente o conceito tradicional do catolicismo romano do complexo opositório. Ora, tá, beleza, entendi. Mas o que a gente está falando até aqui é que esses autores eles não vão utilizar conceitos medievais puros. Ou seja, da forma como os medievalistas utilizaram diretamente sobre o apocalipse expiatório do ponto de vista teológico, do ponto de vista, né, formal dos evangelhos. Não, aqui a gente vai ter uma adaptação do complexo opositório. Já que o complexo opositório é a revelação do bem
por meio da dor, por meio da expiação, por meio da escatologia, por meio do mal, né? Isso que é o complexo opositório, ou seja, sabedoria por procedimento antipodal. Eu coloco conceitos antipodais, conceitos vinculados, onde pelo mal eu reconheço o antípoda, que é o bem. Revelação. Como passar isso para a política? Bom, aqui que vai essa ideia. A política do complexo opositório pressupõe conflito. A política do complexo opositório pressupõe a ideia de conflito. Significa dizer que o conflito, o mal social, né, a sociedade, o ambiente geográfico sociopolítico mal, é aquilo que faz com que a política da teologia política, né, a forma política do catolicismo romano secularizado, possa reconhecer o bem. Né? Então, o bem vai ser responsável para se revelar numa boa política por forma de um pressuposto político de conflito. Ou seja, a existência do conflito, a existência do mal na sociedade é essencial para que o governo moderno, conservador, possa identificar o que é bom. Por quê? Porque quem vai reconhecer isso? Aí que vem. Né? Outra representação importante aqui, que vai ser a ideia do vicário. Né? O catolicismo romano, ele tinha uma ideia de representação papal como vicariedade. O que significa o vicário? O que é vicariedade? O vicário, a vicariedade, é aquilo que é colocado no lugar. Né? É uma representação, né? Mas não é uma representação individual, é uma representação por transcendência. Né? É uma representação que ela muito mais o rei, vamos pegar o Papa aqui, desculpa, o Papa ele é muito mais que a representação dos homens, da humanidade. O Papa é a representação da ideia de Deus. Então, se há Deus, o vicário de Deus é o Papa, que transcende a representação de Deus e é revelado pela ideia de Deus. A ideia do vicário é muito importante para a figura do Papa. Na teologia política, a gente também vai ter a ideia do vicário, né? Daquele representante transcendente, daquele representante que ele não é só um representante de interesses individuais, mas é um representante da verdade de algo, né? Daqui do caso do Papa, da verdade de Deus. Já que a gente está secularizando isso, ou seja, a gente não mais está teologizando por uma teologia pura, e sim por referências teológicas da política, aqui vem a ideia da conservadorismo, que é a representação popular por vicariedade. Mas vejam, isso aqui é extremamente interessante. Isso aqui é extremamente interessante. Porque para os conservadores, para a teologia política, a ditadura, né? E vejam bem, pessoal, eu sei que a palavra ditadura, ela, no nosso vocabulário, ela toma uma forma inicialmente e pressupostamente negativa. Pelas experiências que a gente teve na nossa história mesmo, né? Mas, entendam, quando esses autores conservadores falam de ditadura, eles não estão falando em sentido negativo. Estão falando no sentido teórico, né? No sentido político teórico. Então a ditadura aqui, ela tem um sentido metodológico, né? Que é uma das coisas que a gente vai estudar aqui. Por que ditadura? O que é ditadura? Ditadura é uma centralização governamental naquele que dita, naquele que diz, o dictator, aquele que fala. Né? Então, vai vir uma ideia nova a partir dos conservadores que, se lá no catolicismo romano o Papa era aquele que ditava, era o ditador, aquele que ditava a ideia de Deus. Ele representava por transcendência Deus, né? A verdadeira democracia, e aqui democracia como ideia de povo, de fato, como ideia de popular, né? A ideia do demos, aqui, né? A verdadeira democracia, ou seja, a representação do povo, ela deve ser feita por vicariedade. Né? A verdadeira democracia deve ser feita pela vicariedade.
Ou seja, a verdadeira democracia ela é composta a partir de uma ditadura de representação por transcendência. Bom, como que a gente pode explicar isso? Como que a gente pode explicar isso? Tirem print aí da tela, porque eu vou abrir a lousinha, daí vai perder aqui essas anotações. Então é sempre bom você, não sei, claro que vai estar gravado depois, né, mas para vocês irem acompanhando. Né, para a gente entender o que eles querem dizer, a partir da vicariedade, a ditadura representaria a verdadeira democracia. Bom, vou compartilhar a luzinha com vocês aqui. Tirei print também. Bom. Aí. Bom, pessoal. Ué, não consigo colocar desse lado? Tem que ser da outra tela? Beleza. Que seja. A ideia aqui é, por democracia, necessariamente, a gente vai entender uma ideia de representação. De representação. Representação de quem? Do demos. Né? Do demos. Do povo. Né? Da qualificação política de um grupo. Da qualificação política de um grupo. Do povo. Então, a democracia implica na ideia de uma representação do povo, demos. Né? Bom, o que vai acontecer aqui é que a democracia ela vai ser dividida pelos autores conservadores em duas funções. Em duas funções. Na democracia parlamentar e na democracia ditatorial. A democracia parlamentar, né, representada pelos liberais, e a democracia ditatorial, representada pelos conservadores. Bem, onde os socialistas marxistas entram aqui? Né? Os marxistas e socialistas eles vão entrar em outro campo, que é a ideia da ditadura, né? Da ditadura proletária, né? Que vai estar separado desse espectro da democracia, ou seja, o socialismo, para os autores, isso daqui é um conceito a partir dos autores conservadores. Tá? Eles vão entender que os marxistas estão fora do espectro da democracia. Né? Então, os marxistas eles estariam fora do espectro da democracia. Enquanto o espectro da democracia seria formado por duas espécies democráticas, que é a democracia parlamentar e a democracia ditatorial, ou seja, a democracia liberal e a democracia conservadora. Por que as duas seriam? Pode parecer a primeiro momento incoerente para vocês, mas quando vocês pensam na palavra democracia, vocês já estão relacionando com a democracia parlamentar. Bom, o que os conservadores estão dizendo para a gente aqui é que democracia é só o fato da existência de representação. Isso é democracia. Existência de representação. Né? Ixi, apertei errado aqui. Existência de representação. Bom, a democracia parlamentar, para a gente entender, segundo os conservadores, segundo os teólogos políticos, ela representaria os interesses individuais dos sujeitos em coletivo. Individuais em coletivo? É. Como assim? A ideia dos conservadores sobre a democracia parlamentar ela é feita
por meio de representação pluripartidária, como a gente aprendeu em Kelsen, portanto, representando ao mesmo tempo uma pluralidade de interesses individuais. Né? Então, o que os conservadores estão falando é que a democracia parlamentar, por meio do pluralismo político, ela é uma amálgama de interesses individuais. Né? Interesses individuais. Porém, para os conservadores, a democracia ditatorial é uma representação vicária do povo. Nossa, mas o que é a representação vicária do povo? Vicário é o Papa, isso eu entendi. Vicário é a representação transcendente do Espírito de Deus pelo Papa. Beleza, você entendeu isso. Então, o que seria a representação vicária do povo? Bom, para os conservadores, a representação vicária do povo seria aquela que não diz respeito a interesses individuais, mas sim um espírito coletivo realizável por meio de identidade de um povo. Ou seja, a ideia aqui seria a seguinte: o povo, segundo os conservadores, para os liberais, cada um, por ser livre, para a ideia de liberdade, tem seu interesse individual, e seu interesse individual vai ser representado por um representante parlamentar. Para a democracia ditatorial dos conservadores, a representação vai ser vicária, ou seja, o ditador, segundo os conservadores, vai representar ainda mais o povo do que a democracia parlamentar, porque ela não vai estar preocupada com interesses individuais, e sim com o suposto espírito geral, um espírito coletivo. E que espírito coletivo é esse? Aquilo que determinaria um povo como sendo povo. Né? Aquilo que determinaria um povo como sendo povo. E o que é, para essa galera, povo? Povo é um conceito que obrigatoriamente se liga com o conceito de nação. Ou seja, povo é aquele que se identifica, independente das vontades pessoais, eles se identificam por alguma coisa. Alguma coisa faz esse povo se reconhecer como povo daquela nação, como povo nacional. Ou seja, enquanto, segundo os conservadores, na democracia parlamentar a representação é dos interesses individuais, na democracia ditatorial, essa representação é feita de forma vicária, ou seja, representando esse espírito do povo. Não interesses individuais, mas esse interesse geral, esse espírito que transforma um povo em nação. Vocês estão entendendo isso? Perguntem aí se não estiverem entendendo. Mais ou menos, professor, mais ou menos. Mas continua explicando que eu acho que ao final de tudo eu vou conseguir tirar uma conclusão. Tá certo. Vamos ver aqui. Vamos ler juntos, então. Só não exclui esse quadro aqui, não. Deixa eu terminar de... Espera aí, tá aqui. Tá salvo. Tá ok. Aí. Tá, obrigado. Que eu vou terminar de concluir aqui a ideia. Tá. Vou deixar essa tela aberta aqui enquanto eu leio para vocês a citação que eu fiz aqui, né?
A citação que eu coloquei aqui é de um livro do Carl Schmitt chamado Conceito do Político. Tá? Sobre o conceito do político, né, a gente pode, eu reservei para vocês essa passagem aqui. Observada a partir da ideia política do catolicismo, né, então vejam que importante isso daqui. Observada a partir da ideia política do catolicismo. A essência da complexo oppositorum do catolicismo romano reside em uma supremacia especificamente formal sobre a matéria da vida humana, ou seja, o bem e o mal, como até agora nenhum império conheceu. Aqui é uma configuração, né, é uma palavra aproximada aqui, né, um esquemático, né, eu até coloco aqui entre parênteses, né, o Gestaltung, né, que é a palavra original, um esquemático, uma configuração. Aqui há uma configuração substancial da efetividade histórica e social que, não obstante seu caráter formal, assenta-se na existência concreta, viva e, no entanto, racional, na mais alta medida. Vejam o que ele está falando aqui. Ele está falando que é o complexo opositório, mas é racional, não é mais teológico. Mas é uma representação teológica pela racionalidade. Tal particularidade formal do catolicismo romano se baseia-se na rigorosa execução do princípio da representação. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Representação é a base da democracia. A grande diferença entre os liberais e conservadores, segundo eles, é a forma da representação. Se no liberalismo a representação é feita individualmente, cada um com seus próprios interesses vota e é representado por alguém para defender os seus interesses, que é a base da estrutura liberal, a liberdade. Na democracia ditatorial da teologia política dos conservadores, não é cada um vota pelos seus interesses. Não, cada um se identifica entre si por alguma coisa. O que nos faz uma nação? O que nos faz nos reconhecer como uma nação? Esse conceito que nos faz nos reconhecer como uma nação é o que fará a escolha da representação do poder. Não é o interesse individual, é o interesse da representação. Beleza. É o interesse da representação. É interessante isso, pessoal, porque assim, esse momento histórico, ele era muito claro para a galera ali, né? Era muito claro para todo mundo ali. Eu acho engraçado que hoje tem um pessoal que fica falando que é conservador e liberal ao mesmo tempo, tem outro pessoal que fica falando que o nazismo era de esquerda. Tem um monte de besteirada que o pessoal fica falando aí, né, que são incoerentes entre si. Né? São três linhas políticas extremamente diferentes. Por exemplo, é muito difícil você... Claro, existe uma certa aproximação nesse ponto, mas vejam como é uma aproximação distante. Os democratas liberais e os conservadores partiam do pressuposto democrático, mas não era nem de perto a mesma democracia. Uma era uma democracia representativa, outra era uma democracia vicária, de ditadura. O marxismo tinha em comum com a teologia política a atividade estatal, a centralidade estatal. De fato, os dois eram estatistas, né? A União Soviética ali, principalmente. Porém, eram fundamentos totalmente opostos, né? Um era um fundamento religioso, outro era um fundamento totalmente popular e nada religioso. Né? São estruturas muito diferentes. Né? Daí vem toda a falácia, né, desse momento, por exemplo. O nazismo era de esquerda porque o nome do partido era nacional-socialismo. Meus caros, socialismo não é uma palavra que diz respeito ao marxismo. Existe o marxismo socialista, mas o socialismo é uma palavra que era disputada entre várias estruturas políticas no século XVI até o século XIX. Né? E continuou assim durante o século XX. O problema ali, socialismo nada mais é que alguma política social. O que importa na palavra ali no nazismo era o nacional-socialismo, ou seja, uma sociedade nacional. Nacional aqui pela ideia de identificação de povo. Você não tem uma possibilidade, por exemplo, na União Soviética, de ter um nacional-socialismo, porque o movimento marxista não tem nação.
Ele é internacionalizado. São conceitos extremamente diferentes. Assim como é a mesma coisa de falar que a democracia liberal e a democracia conservadora se confundem. Elas podem partir do mesmo pressuposto de representação, mas por formas extremamente diferentes, porque essas três linhas eram três linhas opostas nesse momento da história, né? O progressismo fazia parte do liberalismo, não tinha nada a ver com os marxistas. Os marxistas eram anti-historiografistas, né? O progressismo não tinha nada a ver com isso. Enfim, é toda uma confusão que hoje se faz em cima disso, que é até um pouco confusa para a gente explicar, né? Porque a galera se apega em umas besteiras aí. Mas, enfim. Vamos que vamos, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá certo. Bom, então para continuar entendendo isso, reservo para vocês aqui essa ideia agora, para a gente continuar entendendo. Se a gente já entendeu o que o Schmitt está querendo trazer ali do catolicismo romano, agora a gente vai para as raízes, de fato, né? Para os caras que o Schmitt lia, né? Para as raízes do conservadorismo moderno, né? Existem vários conservadores tradicionais modernos, mas eu reservei aqui para vocês o Joseph de Maistre, né, o francês, que esse sim chamado de contra-revolucionário, porque ele era um movimento antagônico à Revolução Francesa. Né? E o espanhol Juan Donoso Cortés, né? que é um espanhol também desse movimento conservador. A Espanha é um dos movimentos conservadores mais bem feitos de todos, se a gente for pegar, né, pessoal? De fato, né, é muito difícil a gente falar que o socialismo marxista realmente se realizou na União Soviética, porque tem vários problemas ali. Também é difícil a gente falar que o conservadorismo teológico se realizou na Alemanha. Tanto não se realizou que o Schmitt saiu fugido da Alemanha, né? Assim como Mussolini também na Itália. Mas Francisco Franco na Espanha, a Espanha que tem um berço conservador muito rico, né? Jaco Cortés ali, os Cortés naquela época, se a gente for pegar essa forma da democracia ditatorial, ela se representou muito bem ali na Espanha, né, com o Francisco Franco, com o Salazar em Portugal também, né, mas o nacionalismo conservador na Espanha, ele é muito aos moldes daquilo que o Schmitt escrevia, tanto que o Schmitt era fascinado pelo Franco, né, nesse movimento. Mas, enfim, prosseguindo. Esses autores aqui, o que o Schmitt vai apresentar para a gente, eles vão ter algumas ideias que o Schmitt vai emprestar também, né, desse primeiro movimento conservador tradicional pós-medievalidade, né. Era interessante porque o de Maistre, por exemplo, ele é autor dessa frase aqui que vocês vivem repetindo por aí, né? Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite, que vocês já falam o tempo inteiro, que cada nação tem o governo que merece. É uma frase conservadora, contra-revolucionária, do Joseph de Maistre, né? Uma vez que ele está dizendo a respeito não sobre a democracia parlamentar em si, mas dessa representação vicária, né? Ou seja, quanto melhor é o povo, melhor representado ele estará, né? Porque não é a vontade individual, é a vontade coletiva, né? Então, esse movimento contra-revolucionário com o Demésio Cortés, ou seja, contra o movimento iluminista, ele propõe aquilo que a gente já falou, a teologia política como uma secularização a partir de conceitos não secularizados. Então, racionalizar conceitos divinos, secularização de conceitos não secularizados, que o Schmitt vai usar integralmente ali. Bom, como que ele vai usar isso? Né? Ele vai pegar a ideia de autoridade por legitimidade, tirar aquela ideia de validade lá do Kelsen, né? O autócratas, o soberano, o ditador, né? Por legitimidade. Legitimidade de quê? De representação. Aquele que entende seu próprio povo, né? E por isso, por entender seu próprio povo, por ter legitimidade, ele vai ter um direito de governança. Por isso que não tem uma eleição na ditadura, apesar de ser uma democracia. É aí que está a diferença entre a democracia liberal parlamentar e essa daqui. Não tem uma eleição, tem uma aclamação daquele sujeito que representa o povo, né? O povo em geral, né? E a legitimidade desse sujeito, né? Ela vai estar muito bem estruturada,
né? A partir de conceitos teológicos que eles vão secularizar, a partir de conceitos teológicos que esses autores vão reexplicar, né? Quais são esses conceitos? Primeiro, o providencialismo, que a gente estudou lá em Santo Agostinho, né? O providencialismo que basicamente na teologia, tá? Na teologia vai ser o autocontrole divino. Significa dizer que na teologia, por mais que você peque, né, por mais que você peque, você paga seus pecados. Aqui se faz, aqui se paga. E você sempre vai pecar, porque existe na teologia um pessimismo antropológico. Então aqui a gente está trabalhando com conceitos teológicos, né? Ou seja, a humanidade é fadada ao pecado. E vocês conhecem esse conceito porque a gente estudou Agostinho, né? A humanidade é fadada ao pecado. Então todo ser humano vai pecar, e ele pode pecar, porque vai vir a providência divina e vai controlar isso, porque ele vai pagar aqui, né? Deus vai punir essa pessoa, temor a Deus. A questão aqui é, a gente está trabalhando não mais com a teologia medieval, né? A gente agora vai precisar, né, secularizar esses conceitos, né? E isso vai ser muito próprio desses dois autores aqui, o empréstimo dos conceitos divinos, a partir da teoria de um cara chamado Thomas, que vocês conhecem, Thomas Hobbes, né? Que vai substituir esse conceito do pessimismo antropológico, ou seja, toda a humanidade fadada ao fracasso, pela ideia, né, do sujeito, né, é mal por natureza. Lembram disso? Diferente do Rousseau, que a ideia é que o sujeito nasce bom, mas a sociedade corrompe, aqui no Hobbes, a gente vai ter que a vontade humana, ou melhor, vamos colocar nos termos críticos, as vontades individuais, né, tendem ao mal. As vontades individuais tendem ao mal. Ixi, ficou feio aqui, mas tudo bem. As vontades individuais tendem ao mal. Entendem? A partir do Hobbes, a gente vai substituir que a humanidade é fadada ao pecado por um sujeito é mal por natureza. Ou seja, em sociedade, o sujeito sempre vai querer ganhar mais, ele sempre vai ter que tentar passar por cima de outro sujeito, né, em sociedade. E assim, o providencialismo também, a partir do Hobbes, a gente vai substituir pela ideia do Leviatã. Lembra desse conceito do Leviatã? O Estado, né? O Estado vigilante, né? Ou seja, um Estado observador das degeneridades dos sujeitos derivadas das suas vontades individuais. Então, as vontades individuais vão trazer o rompimento desses sujeitos. As vontades individuais vão trazer sujeitos que pervertem a sociedade. Então, ó, aqui é o primeiro movimento de secularizar o providencialismo, que é o autocontrole divino, pelo Leviatã, pelo Estado. E o pessimismo antropológico, pela ideia de Hobbes, das vontades individuais tenderem ao mal. Tá entendendo? Será? Bom, vou confiar. Nossa, agora vocês brotaram aqui, né? Gente, tinha 4 alunos na hora que comecei a aula, agora entrou todo mundo.
Todo mundo chegando atrasado, isso aí. Não, professor, eu ainda cheguei atrasado, porque eu fui fazer o teste do Covid. Aí, Graças a Deus deu negativo. bom, isso é bom. Já vai chegar a vacina e a gente vai. E vai mesmo, porque o negócio tá correndo rápido, né? Tomara. Bom, daí existe mais uma ideia a partir disso, que a gente também vai ter que pontuar aqui, né? Que é a ideia da legitimidade da autoridade, né? Porque como vocês viram aqui atrás, né, a gente precisa de uma legitimidade que autorize esse governante, né, esse governante. E essa legitimidade, ela é trazida a partir de uma ideia teológica, que é a ideia dos eleitos, dos escolhidos, né? Isso daqui a gente não precisa ficar vendo, são 3 passagens bíblicas, né? Deuteronômio 7, Isaías 42 e Mateus 7, que vai falar do povo escolhido, né? Da ideia dos eleitos, né? Principalmente em Deuteronômio, o Senhor, nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentam. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará os 7 povos, que são mais numerosos e mais poderosos que vocês, pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus, entre todos os povos da terra. Ele escolheu vocês para serem somente dele. Da Isaías, a mesma coisa, né? Em Mateus também, repito, que é do Novo Testamento, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por que eles trazem esse conceito teológico para tentar secularizar eles? Pela ideia originária do povo de Israel, ou seja, um povo eleito, um povo que se reconhecia a partir da tradição cristã. Claro que aqui tem a tradição judaica também, né? Mas, enfim, eu acho que isso vai dar um probleminha ali depois nos regimes conservadores. Mas, principalmente a tradição cristã. Para a gente identificar que o que fazia essa sociedade de Israel se determinar como povo escolhido, né, era a sua autodeterminação, sua identificação. Então, para secularizar isso, para secularizar essa ideia, a gente vai começar a entender, né, que o que legitima um povo a ser representado por uma ideia é o movimento identitário. Movimento identitário. Ou seja, a identidade de um povo quanto a ele mesmo. E essa identidade do povo, e daí começa a ficar perigoso aqui, tá? É um purismo. É um purismo que permite que esse povo se reconheça em suas tradições. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a ter um problema, porque a gente vai começar com uma certa ideia higienista aqui, né? Sobre separação de povos, né? A ideia de que, por exemplo, povos que não são daquele território, por exemplo, não são capazes de entender as tradições daquele povo. Então começa uma ideia de separação, porque é uma ideia necessária para essa galera aqui. Porque se você precisa de um único líder identificado por uma vontade geral, se você tem muitas vontades diferentes, não é possível você ter um aclamado. Então você tem que ter um identitarismo. O identitarismo implica no purismo, no higienismo. Não é à toa que isso não só o Hitler que fez, né, mas Mussolini também fez, o Franco também fez, que foi uma certa perseguição. O Hitler muito mais, né, mas os outros tiveram perseguições judaicas, tiveram perseguições ciganas, tiveram perseguições em homossexuais, tiveram perseguições nos comunistas. Por quê? Porque essas classes, para ele, né, essas fórmulas culturais não seriam capazes de se identificar com a legitimidade do aclamado. Então você tem que ter um purismo social quanto a isso, justamente pela legitimidade da conservação dos eleitos. Né, da conservação dos eleitos. E aí? Ué, parece que minha câmera travou.
Travou mesmo? Travou tudo pra mim aqui. Peraí. Tentando resolver o problema aqui. Não, peraí, não vai fechar o Zoom Meeting não, gente. Que doideira. Mas vocês estão me escutando? Escutando sim, tá assim. só o vídeo que travou mesmo. Tá. Dá para ouvir, só o vídeo, que não. Ah, tá. Não, mas acho que já tá voltando. Agora eu voltei. Agora eu voltei. Até o Zoom tá cansado. Até o Zoom não aguenta mais. Sexta-feira. Bom, não vou insistir então, né? Já. Eu vou encerrar por aqui. Claro, daí agora eu deixo aberto para perguntas aí, se vocês quiserem perguntar, etc. Né? Senão a gente já encerra por aqui, vocês estão liberados e semana que vem eu vou gravar o resto da aula para vocês. Fiquem à vontade se vocês tiverem dúvidas. Nada, né? Vocês estão loucos para ir dormir. Bom, mas é isso aí, essa diversão, essa loucura, né? Antes fosse para dormir, professor, para fazer trabalho, fazer um monte de coisa. Tem que fazer, tem que se divertir. Tem que se divertir com o conhecimento. Bom, mas daqui a pouco esse vídeo tá lá de novo, tá no YouTube, vocês assistam de novo. E depois eu vou passar. Eu vou gravar, vou tentar gravar amanhã já o vídeo da semana que vem. Porque daí vocês assistem quando quiserem ao longo da semana aí, né? Podem ficar estudando ele. Vou fazer o possível aí para gravar. Eu mesmo, professor, preciso de assistir outra vez, porque, sobretudo, para anotar. Por isso que às vezes eu peço o vídeo. Então, daí já anota tudo lá, já fica certinho. Daí amanhã eu já gravo da aula que vem para vocês também irem anotando. Daí depois a gente faz uma sessão de perguntas, alguma coisa que vocês entenderem e a gente vai explicando. Pode ser, eu acho melhor. Beleza. Então tá, então vamos encerrar por aqui hoje. Um bom final de semana para vocês. A gente se vê não na semana que vem, na outra, tá? Já vão se preparando aí, eu estou à disposição. Qualquer coisa, vão só me falando. Até mais! Bom final de semana, professor. Tchau. Até mais, bom fim de semana. Vocês também.